Boa noite, a paz. Tá bom? Estão me ouvindo bem? Então tá bom. Muita alegria estar aqui mais uma vez com vocês para partilhar um pouco da palavra do Senhor. E nós vamos refletir no texto de Mateus 16, de 13 a 19. Quem quiser pode sentar. Mateus 16, de 13 a 19. E o texto diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João, o Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Amém? Esse mês, o desafio é falar sobre testemunhar com poder, né? E fiquei muito mexida com a palavra que o pastor Léo trouxe no primeiro domingo. E comecei a refletir, pensar sobre isso. E o Senhor me mostrou esse texto que fala de um momento de testemunho. E eu também vivi uma experiência assim. No meio disso tudo, no meio de tantas coisas acontecendo no dia a dia, o Senhor, Ele nos visita. E através de testemunhos. E foi assim, um dos dias aí que eu tive que fazer um passeio com os meus idosos. Pensa numa pessoa que gosta de idoso, sou eu. E eu gosto muito de vez em quando, sair da fisioterapia convencional e levá-los a um parque para experimentar outro tipo de exercício. E nesse dia eu estava muito triste, porque a gente entristece, né? Tem coisas que se levantam que deixam a gente tristes, né? E nesse dia eu estava assim, sentei no parque e fiquei pensando, né? No que eu faria e nos últimos fatos que tinham acontecido comigo. E aí veio uma moça tão sorridente, tão alegre, limpando o parque num sol, né?
que muita gente estaria de mau humor só de ter que estar ali. E ela, naquele sol varrendo, feliz da vida, ela me deu um bom dia. Só o bom dia dela já mudou o meu humor. E ela parou atrás de mim e começou a cantar. Não vou cantar, porque eu quero que vocês fiquem da igreja, mas eu vou ler para vocês um trechinho. Dizia assim a música: quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer, mas depois vem novidade para você. Eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Você pode glorificar o nosso Deus. Porque o nosso Deus, Ele nunca nos abandona. A gente não acha que Ele não está. A gente não enxerga, a gente não sente. Porque as nossas emoções falam muito alto. Mas ainda assim, um testemunho pode dizer que o Senhor está. Ele sempre dá um jeito de ser notado. E depois disso, ela sentou do meu lado, que eu chorei muito, e me contou a história dela, que eu não vou contar hoje, que não dá tempo. Mas, no final, ela disse assim: esse é o meu Deus, e eu sei que você conhece Ele. E o que Ele fez em mim, Ele pode fazer por você. Amém? O testemunho muda a nossa história, muda a nossa vida, reacende a chama que às vezes está meio apagada dentro de nós. E esse texto, ele fala disso, de um momento que Pedro testemunha a Cristo. E aí eu fiquei pensando, falei: Senhor, então me ensina um pouco com esse texto, aquilo que... E aí, usando o tema do mês, eu aproveitei para fazer a pergunta: quais são os caminhos que levam para que eu possa testemunhar de forma poderosa o seu amor? Amém? E o Senhor me ensinou algumas coisas e eu queria dividir com vocês. Amém? Todo mundo acordado, feliz. O calor deixa a gente meio mole, né? Mas vamos ouvir o que o Senhor tem para nós. A primeira coisa que o texto nos ensina é não dar ouvido ao que dizem, e sim ao que o Senhor nos revela. Amém? O texto diz que muita gente dizia muita coisa sobre Jesus. Coisas muito equivocadas, porque existia uma crença até dele ser alguém que já tinha morrido, de profetas antigos, porque eles não entendiam quem era o Senhor. Presta atenção. Pessoas que não entendem o Senhor na sua vida, muitas vezes vão te questionar: por que essa fé? Está dando tudo errado. Cadê o seu Deus? Puxa, você sempre foi uma pessoa tão religiosa e passando por isso. Isso tudo é voz de quem não conhece o Senhor, de quem não conhece Jesus.
E aí acha que ele é profeta, que ele é Jeremias, que ele é João Batista. Acha que ele é um monte de coisa. E nos dias atuais acha que ele é uma espécie de amuleto, ou de curandeiro, ou de qualquer outra coisa que não o nosso Deus, o nosso Senhor. Portanto, é difícil, ainda mais no momento em que a gente vive um evangelho triunfalista, muitas vezes, que não cabe a dor, que não cabe a tristeza. Mas o nosso Deus morreu debaixo de muitas dores. Esse é o cristianismo. É vitorioso, sim, porque ele venceu sobre a morte. Ele triunfou sobre a morte. Mas ele disse que nós teríamos aflições. Olha para a vida dos apóstolos, dos discípulos. Olha, gente, o que esses homens conheciam, o que eles sabiam do Senhor, que mesmo passando por uma série de aflições, eles continuavam felizes, pregando a palavra de Deus. Hein? O que tinha neles? Tinha neles o revelar do Espírito, que dizia quem era o Senhor. Portanto, muito mais vale aquilo que o Senhor nos revela, sobre aquilo que Ele vai fazer, sobre quem Ele é nas nossas vidas, do que aquilo que as pessoas estão falando. Fariseu fala demais, fariseu fala muito, mas só o Espírito revela. Amém? Glória a Deus por isso. A segunda coisa que esse texto nos ensina é testemunhar a Jesus dá início ao nosso chamado. Olha que interessante. Quando começa o diálogo, Jesus chama Pedro de Simão, não é? Depois que Simão fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele vira e fala, tu és Pedro, e sobre ti, pedra, né? E sobre ti construirei a minha igreja. Percebam que até então ele era Simão, mas a partir do momento que ele testemunhou quem era o Senhor, ele passou a ser Pedro. E dessa mesma forma é com a gente. Experimenta testemunhar quem é o Senhor na sua vida. E você vai conhecer segredos. O Senhor vai te revelar coisas sobre aquilo que Ele tem para a sua vida na igreja, no seu ministério, na sua família, no seu trabalho, porque Ele é o Deus que busca intimidade. É o Senhor que busca proximidade. E é o Senhor que testemunha a quem dá testemunho sobre Ele. Vocês têm noção disso? É como no Antigo Testamento, Jó. Vocês lembram lá Deus falando, olha Jó, olha lá Jó como ele é fiel. É parecido com isso, esse momento. Olha só, o próprio Deus revelou para Pedro, e o Senhor Jesus mostrou para Pedro naquele momento, que momento depois do testemunho, por que você anda com medo de falar de quem pertence a sua vida?
Por que você anda com medo de falar do Senhor Jesus para quem ainda não o conhece? Por quê? O Senhor, Ele busca cumplicidade. E aí, Ele vai te falar, você dá testemunho sobre mim. Então eu vou te revelar aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu tenho para você, para a sua vida, para o seu chamado. E isso é muito grande, isso é muito especial, e isso deve encher os nossos corações, porque o Senhor, mesmo sendo um Deus grande, forte, Ele se faz pequeno e conversa conosco e revela coisas do céu para as nossas vidas. Você pode glorificar o Senhor por isso? E a terceira e última coisa que esse texto me ensinou. Aliás, eu vou até buscar um outro texto aqui, que só é capaz de testemunhar poderosamente quem se relaciona com Deus em qualquer circunstância. Amém? Testemunhar a Deus é fácil quando está tudo bem, não é? É? É bom vir aqui, Érica, né? Voltar do carro. É gostoso, né? Dura é vir com o dedo quebrado. Testemunhar a Deus quando tudo está bom é fácil. Fala a verdade. Olha para Paulo. Quando eu leio Paulo, eu falo, misericórdia, Deus, que homem azarado. Não é? Gente, fala a verdade. Se fosse fazer um cruzeiro hoje e Paulo entrasse no seu navio, você ia. Naufragou 3 vezes. 3 vezes entrou no navio, num barco. 3 vezes naufragou. Você tinha coragem? Não é? Foi picado por cobra, foi preso, adoeceu, e o espinho na carne. E ele parou de testemunhar o Senhor. Ele dizia, eu tudo posso. E tudo posso tem muito mais a ver com a dor do que com a alegria. Porque, gente, testemunhar a Deus na alegria é muito bom. E que sejam momentos assim, em que a gente possa dividir com os irmãos as alegrias. Mas sabe o que é testemunhar poderosamente? Testemunhar quando o deserto é grande. Amém? Eu vou pegar um outro texto, está em Números 1. Diz assim o texto: o Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do 2º mês do 2º ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Amém? Eu vou explicar uma coisa para vocês. Vai parecer difícil, mas não é. Esse texto, na teologia, causa muita discussão. Porque é assim, o texto é traduzido para o português. E quando é traduzido, está escrito assim, no primeiro dia do 2º mês do 2º ano. Mas eu gostaria que vocês pensassem um pouco comigo no texto original, no hebraico. Ele diz assim:
no segundo mês, no primeiro dia. Qual é a diferença? A diferença é que o hebraico, ele é escrito meio como poesia. Então, é uma coisa que é chamada de paralelismo. A primeira frase combina com a segunda. Deu para entender? Então, assim, a tenda é menor do que o deserto, certo? Então, é do menor para o maior. Então, na segunda linha deveria estar igual, do menor para o maior. Mas no texto original não está. Então está assim: tenda, deserto, menor, maior, mês, dia, maior, menor. E isso causou tanta confusão que toda vez que alguém traduz, alguém corrige e coloca o dia, o mês e o ano. Por quê? Porque paralelismo é assim. E fica difícil admitir que tem um erro. Só que eu fui buscar nos rabinos. Os rabinos, eles têm uma boa interpretação, porque o hebraico para eles é, né? E os rabinos ensinam uma coisa, olha, que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso, porque é de deixar qualquer cientista calado. Presta atenção. Os rabinos falaram então para os teólogos ocidentais: o paralelismo está certo, não está errado. Por quê? Porque a tenda do encontro é muito maior do que o deserto. Amém? Entendem isso? Parece difícil, mas é fácil. Olha, a tenda era o lugar onde Moisés se encontrava com o Senhor, no meio do deserto. Então, quando nós ocidentais olhamos, nós dizemos: a tenda é menor, o deserto é muito maior. Então, dia, mês e ano. E quando o oriental olha, ele fala: não. Então, presta atenção numa coisa. Seu deserto está grande. Está grande? Seu deserto é imenso. Porque às vezes parece que a gente não vai dar conta. Eu vivo dias que eu falo: hoje não dá mais, Jesus. Hoje eu entrego os pontos. Mas olha, todo deserto cabe na tenda do encontro. Você pode glorificar? Está doente? O deserto é grande, a tenda ainda é maior. Está desempregado? Está grande o deserto, a tenda ainda é maior. E aí, às vezes, a gente não sabe o que fazer. Meu filho não ouve a palavra. Leva ele para a tenda. Meu marido não se converte. Minha esposa não tem jeito. Leva para a tenda. A tenda é de porta estreita. É um lugar apertado de entrar. Mas quando você entra lá, é imenso. É o lugar de descanso. Glorifica a Deus. É o lugar de descanso. Não é o lugar onde a gente fica alienado do problema. É o lugar onde a realidade se mostra. Porque a realidade
é aquilo que Deus tem para nós. Tudo diz diferente, tudo fala diferente. O que eu sei, o que eu conheço me diz que o fim vai ser muito ruim, mas a realidade está dentro da tenda do encontro. Então, eu estou doente, não tem problema, porque eu estou com Ele na tenda, porque Ele não me deixa, porque Ele não me abandona. E é nessa tenda que a gente encontra a força para levantar e continuar, para vir aqui testemunhar que apesar de todas as dores, que apesar do deserto, que apesar de tudo, a tenda ainda está lá, ainda existe o lugar de encontro. Então, eu não sei se você tem esse hábito, mas olha, como diz Jesus, vai para o seu quarto, fecha a tua porta e se encontra com o Senhor na tenda do encontro. Eu não sei o que dizer, muitas vezes eu nem sei mais o que falar. Eu entro e falo, Senhor, eis-me aqui, porque eu não sei mais o que te pedir, eu não sei como falar, mas eu creio que o Senhor está comigo aqui. E que toda essa situação que parece gigantesca é nada, porque a tua palavra me diz que a tenda é menor do que é maior do que o deserto. Amém? Se vocês entenderem isso, eu já fico feliz. Se vocês entenderem que as dores são imensas, muitas vezes insuportáveis, mas que existe um lugar de refrigério, existe um lugar onde coisas são reveladas, existe um lugar onde a gente pode recarregar as baterias, existe um lugar onde o deserto fica minúsculo. Esse lugar é na presença. Esse lugar é o lugar de encontro com o Senhor na presença. E eu pedi para a gente encerrar, para colocar em um vídeo. Eu ia pedir para o Jé tocar um pouquinho agora no final. Esse é um exemplo de alguém que viveu um deserto absurdo. E ela diz que ela só suportou porque ela louvava a Deus no container, presa. E ela continua até hoje testemunhando quem é o Deus dela. Amém? Nós vamos sair por aí dizendo que o deserto é grande, mas a tenda é maior. Amém? Nós vamos levar o nome do Senhor Jesus por aí e dizendo a cada pessoa que a gente tiver a oportunidade que existe um lugar, que embora a dor seja grande, existe um lugar de descanso, de recomeço, para que nós possamos enfrentar os desertos e testemunhar que Jesus até aqui nos sustentou. Amém.